E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar o seu fermento natural, aquele famoso levain, usando apenas água e farinha de trigo. Vou falar para vocês também tudo o que eu sei sobre fermentação natural. Eu vou falar dos benefícios que o nosso corpo tem ao consumir o pão de fermentação natural e também vou dar algumas dicas para que seu levain dê certo já de primeira, coisas que aconteceu comigo e que ninguém fala. Então fica aqui no vídeo para você não perder. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E aqui eu trago várias guloseimas gostosas, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui para o canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito e também ative o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, que também é de graça, não custa nada e ajuda muito aqui o canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar o seu fermento natural. Esse fermento natural é conhecido como levain, massa madre, levito madre, sourdough. Cada lugar tem um nome diferente, mas aqui a gente conhece como fermento natural ou levain. E esse fermento natural ele vai substituir aquele fermento biológico que a gente compra para fazer pão, tanto seco quanto fresco. O seco a gente acha em sachê, eles são em grãozinhos e acha na prateleira do supermercado. Já o fresco a gente encontra na geladeira em tablete ou você pede na padaria e você pega ele em gramas e você usa para fazer pães, pizzas. Então, esse levain que a gente vai fazer vai substituir esse fermento biológico, então você não vai mais precisar comprar fermento biológico para fazer seus pães. Pode ser feito qualquer tipo de pão com ele, inclusive pizza, panetone, qualquer tipo de massa para pão com longa fermentação. E esse fermento natural a gente faz com água e farinha de trigo, apenas isso. Farinha de trigo branca comum, daquelas que não tem fermento químico. E eu usei farinha de trigo Dona Benta aqui para poder mostrar para vocês que dá para fazer com farinha barata e que é aquela farinha que você encontra em qualquer supermercado, desde que não tenha fermento químico na farinha. Então, água e farinha de trigo, você vai misturar os dois e vai deixar em temperatura ambiente e vai fazer isso diariamente. Então, a cada dia você vai alimentar esse fermento com água e farinha de trigo até que o dia ele fique pronto. E isso leva de 7 a 12 dias. Existem também outras maneiras de fazer o fermento natural. Você pode fazer com água de fruta e não é necessariamente o suco. Você pode, por exemplo, pegar uma maçã, você vai lavar a maçã apenas com água corrente, vai cortar em 4 pedaços, vai tirar o miolo, o caroço, vai deixar num potinho com água, vai cobrir com água filtrada, vai tampar com plástico filme e fazer uns furinhos, que é para poder entrar bactérias e fungos que estão no ar, e vai deixar em temperatura ambiente por 24 horas. Vocês vão ver que no dia seguinte a água vai estar toda cheia de espuma, cheia de gases, e aí você vai descartar essa maçã. Não tem necessidade de usar a maçã, até porque ela não vai ter gosto. Se você provar, ela não vai ter gosto, porque as bactérias já consumiu o açúcar dessa fruta. Então, você vai usar essa água para poder fazer a criação do seu fermento. E claro, você não vai precisar fazer isso toda vez. Essa captura, tem gente que usa para fazer a captura dessas leveduras. Então, você vai pegar essa água e apenas no primeiro dia para poder misturar com a farinha para fazer a captura dessas bactérias. Então, pode ser feito com água de ameixa seca, de uva passa, de damasco. Você vai fazer a mesma coisa, vai colocar no potinho, cobrir com água, deixar em temperatura ambiente por 24 horas até ela fermentar e vai usar essa água para fazer a mistura com a farinha apenas no primeiro dia. Os outros dias você vai usar água comum filtrada. E você pode também usar garapa, você pode usar suco de abacaxi. E no caso do suco de abacaxi, você vai pegar um abacaxi bem maduro, vai bater no liquidificador, sem água, se possível. Se você vê que não tá batendo, põe o mínimo de água filtrada possível. Vai peneirar e usar esse suco para poder fazer a sua misturinha. E aí você não vai precisar deixar fermentar, você já vai pegar o suco, misturar com a farinha de trigo, deixar em temperatura ambiente e vai alimentando ao longo dos dias. E o mesmo com a garapa, você vai pegar a garapa e vai colocar com a farinha de trigo e deixar em temperatura ambiente para poder fazer o seu levain. Tem gente que usa também farinha de centeio, farinha integral, porque são farinhas mais que tem mais casca, um grão maior, então ela tem mais leveduras, então ela acaba fazendo uma captura melhor desses fungos e bactérias. Mas eu quis trazer para vocês o simples, a água e farinha de trigo para mostrar que dá certo. Se você quiser, você pode fazer com a água da fruta e farinha branca, água da fruta e farinha integral ou farinha de centeio, qualquer um desse jeito dá certo. Ou você pode também fazer com a farinha branca, água e um pouquinho de mel, 5 gramas de mel também
vai ajudar na captura dessas bactérias. Então, a ideia é capturar essas bactérias. Então, por isso que a gente coloca um plástico, um filme, faz uns furinhos para poder entrar ar ali. Aí faz os furinhos, depois você cobre com um paninho limpo, ou você cobre com um guardanapo com elástico, que é para não pousar uma mosquinha, porque a gente não quer sujeira da mosca, então a gente cobre sempre com um paninho, mas deixa fazer a respiração ali. E o primeiro benefício ao se consumir um pão de fermentação natural é a digestibilidade. Eu tenho certeza que você já comeu uma pizza, um pão que te deu desconforto, que te deu estufamento, que deu gases. Isso não acontece com pão de longa fermentação. Isso porque as bactérias e leveduras já consomem parte do glúten, já consomem os carboidratos dessa farinha, então ele já vem pré-digerido para a gente. Então é um pão mais leve, é um pão mais gostoso e muito mais leve que não vai te dar desconforto abdominal. E o segundo benefício também se dá justamente para essa longa fermentação, porque como as bactérias e leveduras já consomem parte desse açúcar da farinha, o pão ele tem baixo índice glicêmico, ele já tem menos açúcares. Então, para pessoas que estão de dieta, pré-diabético, pode consumir esse tipo de pão. É claro, com orientação médica, mas podem consumir porque ele tem o baixo índice glicêmico. Então, ele já se encaixa aí na nossa dieta. E outro benefício que a gente tem ao consumir o pão de longa fermentação é que ele acaba sendo mais nutritivo. As farinhas de trigo, alguns grãos, ele tem o ácido fítico. Esse ácido, ele dificulta a absorção que o nosso corpo tem ao consumir alguns minerais, como cálcio, como ferro, como zinco. E o fermento natural, por ser mais ácido, por deixar o pão mais ácido, ele consegue quebrar esse ácido fítico, deixando com que o nosso corpo absorva melhor esses minerais. Então, esse é um grande benefício também que tem o pão de longa fermentação. E outro benefício que a gente tem do pão de fermentação natural é que ele tem uma maior durabilidade em relação aos pães de fermento biológico. Ele, por ser um pão mais ácido, ele acaba durando mais tempo, porque o mofo não gosta de um meio ácido, então ele acaba durando muito mais tempo. Então, eu já deixei pão na minha geladeira, eu tenho o hábito de pôr o pão, terminou de fazer o pão, ele esfriou, eu corto, ponho um saquinho para alimento e deixo na geladeira. Gente, fica lá uns 20 dias e não estraga. Em temperatura ambiente, eu já deixei 10 dias e também não mofou. Mas é claro, isso vai depender do ambiente que você está, né? Do calor, umidade. Mas ele tem uma grande durabilidade, coisa que o pão de fermento biológico não tem. E outro benefício também é a terapia, gente. É uma terapia fazer pães com fermento natural. Na verdade, fazer pão já é gostoso, agora fazer pães com fermento natural é melhor ainda, porque você vai criar o seu fermento, você vai ver o que tem ali no seu pão, você que vai comprar os ingredientes. E o pão, gente, é basicamente água, sal e farinha. É somente isso, porque o levain é feito com água e farinha, e a massa do pão básico de sal, é farinha, água, o levain e sal. Então é somente isso. Então é terapêutico, você vai fazer pães incríveis e maravilhosos com fermento natural. Então isso vai virar um vício aí na sua vida. Vocês vão ver como é gostoso e gratificante fazer um pão em casa. Agora vamos para as dicas. Eu vou falar coisas para vocês que aconteceu comigo, que foi o que eu fiz diferente para que desse certo no meu fermento. A primeira vez que eu fiz não deu certo, na segunda também não, então na terceira vez eu consegui fazer, porque eu fiz umas mudanças. Então, gente, tem coisas que nem todo mundo fala, né? Ensina o passo a passo bonitinho, mas não dá essas dicas que acaba atrapalhando o seu crescimento do fermento, para você criar o seu fermento, às vezes morre, você não sabe por quê, às vezes não dá certo. Aí você acaba se frustrando, perdendo tempo e perdendo farinha. Então, eu vou falar para vocês coisas que eu fiz no meu que deu certo. A primeira coisa que todo mundo fala é usar água que você bebe. Então, você pode usar uma água filtrada, uma água mineral, para você fazer o seu fermento, né? Água em temperatura ambiente. Então, eu fiz também, não deu certo, fazia aquelas bolinhas. Então, sempre que você vê que tem bolinha, significa que ele está ativo, mas não crescia, não dobrava. Então, eu resolvi usar água fervida. Então, eu fervia a água, esperava esfriar e usava no meu fermento. Isso deu muito certo, que foi o que eu fiz aqui no vídeo para mostrar para vocês. Então, sempre usei água fervida. Embora eu use filtro de barro com carvão ativo, ainda assim a presença de cloro atrapalhava na criação do nosso fermento. Então, a água fervida ajuda. Então, você ferve a água por uns 5, 10 minutinhos, espere esfriar, guarda essa água numa jarrinha, numa garrafa limpa, e aí passa a usar essa água para você alimentar o seu fermento. Isso eu tenho certeza que vai dar certo. Outra coisa é a limpeza dos utensílios que você vai utilizar. Eu uso potes de vidro, aqueles potes que a gente tem de 415 ml, eu uso esses potes de vidro. Então, eu fervi os meus potes, eu tenho alguns deles porque eu gosto de fazer testes para levain com coisas diferentes. Então, eu tenho vários deles. Então, eu fervo, eu comprei os potes, lavei com bucha e detergente, enchi de água, coloquei em uma panela cheia de água até a boca e o pote cheio de água. E deixei ferver por 10 minutos. Esperei esfriar. Deixei ele virado de ponta cabeça em uma gradezinha, não sequei com pano.
ou você pode secar com guardanapo. Isso vai ajudar a matar qualquer bactéria, tirar resquícios de detergente, bactéria que tem de bucha, que isso pode atrapalhar no crescimento do nosso fermento. Então, sempre que você precisar lavar o seu pote, se você não for usar um pote de vidro que não dá para você ficar fervendo, você pode pegar um pote de plástico que você tem na sua casa limpo e você vai passar uma água nele, apenas água com a sua mão, sem sabão. Passa bem, não seca com pano de prato, pode secar com papel toalha ou deixar secar naturalmente e você vai usar ele para colocar o seu fermento. E outra dica que eu tenho é não fazer o descarte nos primeiros dias, né? Pelo menos até o quarto dia. Eu percebi que isso faz diferença. Quando eu fiz a primeira vez o meu fermento, eu coloquei 100 gramas de água, 100 gramas de farinha, misturei e deixei em temperatura ambiente. Aí no dia seguinte não tinha acontecido nada. Aí depois eu tirei 100 gramas e coloquei mais 100 gramas de farinha, 100 gramas de água, ficando com 300 gramas. E eu percebi que ele só tinha bolhas, mas não crescia. Então, depois eu percebi que em vez de fazer o descarte, que a gente, toda vez que descarte, a gente está renovando bactérias. Então, eu precisava que aquelas bactérias que estavam ali dentro ficassem fortes. Então, eu coloquei menos farinha, menos água, misturei. Aí, no outro dia, eu dobrava essa quantidade, no outro dia também colocava um pouco mais, sem fazer o descarte. Então, assim, aquela colônia que estava ali acabava ficando mais forte. E aí, sim, eu conseguia começar a perceber melhor, eu conseguia perceber que estava dobrando de tamanho. Então, eu comecei a fazer sem o descarte até o quarto, quinto dia, e depois daí em diante já fazia descarte, porque começou a ficar bastante fermento, e não tem necessidade de fazer muito para não acabar desperdiçando farinha. Então, é não fazer o descarte nos primeiros dias, pelo menos até o quarto dia, é não descartar o fermento. Isso eu vou falar depois para vocês mais para frente, para vocês entenderem melhor. A outra dica é você sempre usar a mesma farinha, pelo menos até ele ficar adulto, até ele ficar pronto. Então, você está usando um tipo de farinha, vai usar essa farinha até o seu fermento ficar pronto. É claro que eu vou mostrar para vocês como você vai identificar se o seu fermento já está pronto para o uso. Então, é sempre usar a mesma farinha. E essas são as dicas. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando para vocês aí durante o vídeo. Então, agora segue o passo a passo bonitinho. Já começa o seu fermento hoje, que daqui uns 7, 10 dias ele fica pronto. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês a receita de um pão feito com fermento natural. E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar as quantidades que eu usei para poder fazer, para criar o levain, vou deixar o passo a passo certinho aqui na descrição do vídeo. E se você não tiver balança, eu vou deixar também as quantidades em colher de medida padrão em xícaras. E eu uso xícaras de 240 ml. Então agora, bora criar o nosso fermento. E aqui eu tenho farinha de trigo branca, farinha de trigo Dona Benta tradicional, sem fermento químico, e água que eu fervi por 5 minutinhos, esperei esfriar, ficar em temperatura ambiente para poder utilizar. Então aqui é muito simples, é só misturar muito bem os dois. E aqui eu vou misturar, gente, por 1 minutinho, que é para colocar bastante ar aqui, porque a ideia é capturar os fungos e bactérias que estão no ar para poder fazer o nosso fermento. Então mistura para não ficar nenhum gruminho, nenhuma farinha seca. E depois de misturar, vou passar uma colher de silicone em volta para limpar a lateral do pote, para não ficar farinha seca ali, que ela endurece e acaba atrapalhando na criação do fermento. Então, limpando bem o pote, eu vou deixar nele mesmo, vou colocar uma touquinha limpa para não pousar nenhum bichinho. Pode colocar um plástico filme, fazer furinho e colocar um guardanapo em cima ou até mesmo cobrir com um paninho. Vou deixar em temperatura ambiente por 24 horas e amanhã eu volto para mostrar para vocês. E depois de 24 horas, ele ficou com uma casquinha meio seca por cima por conta da touquinha. Acabou ressecando, não percebi bolhas. E veja que tem uma coloração diferente, tá com um pouquinho de cor diferente. Então, já mostra que tem uma atividade ali. Então, agora eu vou alimentar com água, a mesma água fervida e a farinha Dona Benta ainda. Então, coloca a água, vou dar uma mexida. Depois eu vou colocar a farinha e misturar mais um pouquinho. Vou misturar por 1 minutinho, até ficar uma pastinha bem lisinha e sem pelotinhas. E também vou mexer bem para entrar bastante ar aqui. E agora eu misturo com a farinha e veja que na lateral do pote ficou farinha seca grudada, que ressecou e tá bem dura, então essa parte eu não vou colocar. Então agora eu coloquei a farinha, vou misturar muito bem até ficar lisinha, sem farinha seca. E depois de misturar por 1 minutinho, ficou uma pastinha lisa e homogênea. Então, agora eu vou passar para um pote. Eu vou usar um copo de vidro dessa vez. Esse copo deve ter 250 ml. Não vou pôr no pote de vidro ainda porque ele é muito grande. Uma coisa importante, sempre use potes proporcional à quantidade de fermento. Então, eu não vou pôr no pote muito grande, porque se crescer eu não vou conseguir perceber o crescimento. Então, eu sempre encho 1/3 do pote. Eu quero que seja pelo menos metade do pote vazio, porque se esse fermento aqui resolver crescer de hoje para amanhã, ele não vai transbordar. Então, vocês vão ver que eu vou mostrando na marcação, tem 2 dedinhos no pote só preenchido, tá? Então, agora eu coloquei o plástico filme, estou fazendo os furinhos, fiz a marcação dele da altura, que pode ser que ele cresça até amanhã,
E vou colocar a touquinha também para não dar bichinhos. Então, agora mais 24 horas em temperatura ambiente. E depois de 24 horas, ele não cresceu, mas eu já consigo ver a atividade do fermento ali, a atividade das leveduras. Veja que, não sei se vocês vão ver, mas tem bolinhas em volta do copo, no fundo. Isso é sinal de atividade. Então, quando você fizer seu fermento, se ele não crescer, não tem problema. Vai alimentando, fazendo passo a passo, que no terceiro, no quarto dia, você já consegue ver as bolinhas. Se você não vê essas bolinhas, alguma coisa errada tem, aí você pode começar de novo. Então, agora a mesma coisa, eu vou alimentar. Então, vou tirar do copo, vou passar para uma tigelinha maior, porque agora eu vou colocar mais água, mais farinha, vou usar todo o fermento, então vai aumentar a quantidade, e aí sim eu vou colocar em outro pote. Então, coloquei no outro potinho, eu vou usar a água que eu fervi e deixei ficar em temperatura ambiente para poder utilizar. Vou colocar a farinha Dona Benta que eu venho utilizando, vou mexer por um minutinho até ficar aquela pastinha bem lisinha. Então, como eu falei, se chegar no quarto dia, até no máximo quinto dia, se você não vê nenhuma atividade, não vê bolinha, ele não cresceu, então joga fora e começa de novo, porque realmente não teve levedura nenhuma ali, não tem atividade alguma. Então, para você não continuar alimentando, né, perdendo farinha, então começa de novo. Então, agora mexi, ficou bem lisinho. Vou colocar nesse potinho aqui, que são os potinhos que eu uso para fazer o meu fermento. E repetindo, ele é grande, ele vai encher apenas 2 dedinhos do pote com o fermento e vai sobrar todo o resto do espaço ali para o fermento crescer. Então, pode ser que de hoje para amanhã ele cresça. Então, precisa usar um pote onde pelo menos metade dele vai ficar vazio para dar espaço para o fermento crescer. Esse processo, gente, é o mesmo: é alimentar o fermento, misturar bem, colocar no potinho, cobrir com plástico filme, fazer os furinhos, deixar descansar em temperatura ambiente por 24 horas. Então, vai ser esse processo aqui até ele ficar pronto. Então, a única diferença é que no quinto dia eu vou fazer um descarte para não ficar muito fermento. Então, aqui, ó, veja, fiz a marcação, tem 2 dedinhos de pote preenchido com fermento. Marquei o dia que é para eu não me perder. Coloquei o plástico filme, fiz os furinhos, touquinha e mais 24 horas. E agora, do terceiro para o quarto dia, ele cresceu bastante, gente. Olha só, vocês conseguem ver a marcação onde está? Aqui em cima, ele cresceu até aqui em cima e baixou. E isso é normal acontecer. Quando acaba o alimento, ele baixa tudinho, então não tem problema isso acontecer, que é normal. Então, agora eu vou alimentar novamente. Eu não vou fazer descarte ainda, eu vou usar a quantidade toda do fermento. E vocês estão vendo que ele está bem, está com bastante espuma. Ele tá bastante bolha e vocês começam a perceber o aroma dele, sinta o cheiro dele. Então, ó, ele tá com cheiro já bastante alcoólico e isso é bem normal. Então, aqui, ó, vai dar pra ver melhor, tá vendo a marcação? Ele cresceu até aí em cima. Então, agora eu vou passar para um potinho, vou colocar água, farinha de trigo, misturar e colocar em um pote maior, porque a partir de agora provavelmente vai começar a crescer. E, gente, começa a observar o seu fermento, sinta o cheiro do seu fermento. Cada fermento é único, então mesmo que você utilize a mesma farinha que eu, faço passo a passo certinho, ainda assim o seu fermento será diferente do meu e cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, observe o seu fermento, sinta o cheiro dele. No primeiro dia, você vai sentir um cheiro de farinha com água. No segundo dia, pode ser que você sinta o cheiro de queijo, de chulé, é normal. E a partir do terceiro dia, você vai sentir um cheiro mais alcoólico, mais acético. Às vezes, um cheiro de iogurte, isso é bem normal. Então, comece a sentir o cheiro do seu fermento, comece a observar mais o seu fermento. E aqui eu estou pegando um pote maior de plástico, é um pote maior de 1 litro, porque como eu falei, estou alimentando sem descarte, então a quantidade de fermento é grande. Então, como ele já cresceu de ontem para hoje, com certeza para amanhã ele vai crescer também bastante, então vou usar um pote maior para que ele não transborde. Outra coisa que pode acontecer com seu fermento é criar uma aguinha por cima, uma aguinha escura. Isso também é normal, tá? Então, quando você for fazer a alimentação dele, descarte, tenta jogar um pouquinho dessa água fora para poder fazer a alimentação. Então, sempre sinta o cheiro dele, observe e vê como que ele está. Então, fiz a marcação do quarto dia, coloquei o plástico filme e mais 24 horas. E hoje é o quinto dia e como eu já esperava, ele ia crescer bastante também. Então, ele passou da metade do pote, veja o tanto que ele cresceu. Então, hoje eu vou fazer a alimentação dele com descarte, que é para não ficar com muito fermento. Então, eu vou usar apenas 50 gramas do fermento, 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. Seria 1. Uma parte de fermento, uma parte de água, uma parte de farinha. Então, são partes iguais.
E esse descarte a gente chama de refresco, vocês já devem ter escutado falar. Então, no próximo vídeo que eu vou trazer a receita do pão, vou falar sobre refresco e isca para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu misturei a água, o fermento, veja que ele tá bem aerado, tá até boiando. Então, aqui eu vou misturar o fermento, a água e a farinha. Vou misturar muito bem até ficar uma pastinha e vou pôr no pote um pouquinho menor. E daqui para frente, a alimentação do fermento será sempre essa: 1 para 1, sendo 50 de levain, 50 de água e 50 de farinha. Então, agora misturei muito bem, vou colocar num potinho um pouquinho menor, vou colocar o plástico filme, fazer os furinhos, colocar a touquinha, marcar a altura dele para a gente saber o quanto ele cresceu e também marcar o dia para não esquecer. E de novo ele cresceu como eu já esperava. A partir do terceiro ou quarto dia que ele começa a dobrar de tamanho, ele vai fazer isso sempre, até ele ficar pronto. Então agora eu vou fazer a alimentação dele, a mesma alimentação 1 para 1, sendo 50 de levain, 50 de água, 50 de farinha. Se você quiser, você pode usar até o mesmo potinho, você pode lavar ele apenas com água e a sua mão e secar com guardanapo. E, gente, durante essa criação do fermento, sinta o cheiro dele, você vai perceber cheiros diferentes. Se durante a criação aí você sentir um cheiro de podre e você vê uns mofos por cima, então joga fora e começa de novo. E depois de alimentar o fermento, deixei em temperatura ambiente. E depois de 6 horas, olha como ele cresceu. Ainda é o sexto dia, ainda é o mesmo dia, 6 horas após alimentar, ele cresceu tudo isso. E hoje é o sétimo dia, e como eu já imaginava, o fermento está pronto, gente. Então ele cresceu bastante, já abaixou, vou fazer a alimentação dele de novo. Então, vocês observam, do sexto para o sétimo dia, veja o quanto ele cresce. Então, ontem ele cresceu em 6 horas, ele já passou, ele triplicou de tamanho. Então, hoje vou fazer a alimentação dele de novo, de 1 para 1 para 1. E ele provavelmente vai crescer, vai dobrar de tamanho em até 4 horas. Então, se ele dobrar de tamanho em até 4 horas, é porque ele já está pronto. Então, eu já pego ele e levo ele para morar na geladeira. Então, aqui, ó, eu fiz diferente. Eu tirei aqui a quantidade de levain. Então, eu tinha 150 gramas de fermento aqui. Tirei 100 gramas, ficando com 50 no pote. Aí, eu coloquei 50 de água e agora estou colocando 50 gramas de farinha, que já está pesada. Então, a partir do sétimo dia, você vai marcar a hora que você está alimentando e vai colocar lá no seu celular para despertar, para depois de 4 horas você ver o seu fermento, que se ele dobrar de tamanho em até 4 horas, ele já está pronto, você vai pegar ele e levar para a geladeira e ele vai morar lá. Então, aqui eu misturei bem, limpei as laterais do pote com uma colher de silicone. Vou cobrir, fazer os furinhos, a mesma coisa de sempre, deixar fora da geladeira e vou contar quanto tempo tem. Viu que eu marquei a hora? Então, agora vamos ver. E depois de 2 horas e meia, olha como cresceu o meu fermento. Então, agora é quase 2 da tarde, eu alimentei ele às 11h25 da manhã, então ele quase triplicou de tamanho. Então, significa que está pronto e ele passa a morar na geladeira. Então, gente, vocês observam a partir do sétimo dia. Pode acontecer no sétimo, no oitavo, no nono. Então, até o 12º dia, ele pode dobrar de tamanho em até 4 horas. E aí, você vai tampar com a tampa do potinho mesmo e levar para a geladeira. E a alimentação dele você pode fazer do jeito que a gente fez nesses últimos dias, ficando com 50 de levain, 50 de água, 50 de farinha, ou você pode tirar um pouco menos, tirar 50 gramas do levain e alimentar com 25 de água e 25 de farinha. E lembrando que para fazer pão você precisa alimentar o fermento, esperar ele dobrar de tamanho para poder usar. Se você tirar da geladeira e colocar na massa, não vai dar certo. E lembrando que no próximo vídeo eu vou trazer a receita do pão feito com ele. Então, se você não for inscrito, já se inscreve para você não perder. E esse é o mais novo membro aqui da família. Eu já tenho o Seu Madruga, que é o meu fermento mais antigo. Depois eu fiz o Kiko e agora tem esse. Eu não sei que nome eu vou dar para ele. E comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual nome você vai dar para o seu fermento, que eu quero saber. E agora que seu fermento está pronto, agora você precisa aprender a alimentar o seu fermento. Então, independente do dia que ele ficou pronto, se é no sétimo dia, oitavo, nono, você alimentou ele, você vai fazer a marcação, vai anotar o horário que você alimentou. Se até 4 horas ele dobrar de tamanho, significa que ele está pronto para o uso e ele passa a morar na geladeira. Então, eu, quando tinha o meu fermento, eu alimentava ele a cada 3 dias, caso eu não fosse fazer pão, porque assim ele ficava mais forte. Esse fermento acabou de ficar pronto, é um jovem adulto ainda, então não tá maduro. Então, se você demorar muito para alimentar, ele acaba não ficando muito forte. Aí, quando você for fazer pão, você vai pegar ele da geladeira, vai fazer a alimentação correta para fazer o seu pão, e aí ele não dobra em até 4 horas.
porque a gente só pode usar o fermento depois que você alimentou, dobrou de tamanho até 4 horas, aí você usa na sua massa. Então, se isso não acontecer, você vai ter que fazer uma nova alimentação para dar força ao seu fermento. Pode alimentar a cada 3 dias, a cada 5, a cada 7. Lembrando que pode ser que seu fermento fique um pouco fraco quando você for usar para fazer pão e vai precisar fazer 2 alimentações. Eu, quando faço minha alimentação, eu gosto de pesar a quantidade que eu estou tirando do fermento. Então, você vai tirar uma parte dele e descartar. Você pode fazer isso a olho se você quiser. Tira umas colheradas e alimenta ele com água e farinha. A alimentação dele sempre será água e farinha. Então, você tirou uma parte, vai alimentar com água e farinha, vai misturar, vai limpar bem a lateral do pote, deixar fora da geladeira. Quase dobrou de tamanho, você leva para a geladeira e deixa lá até a próxima alimentação. Se você fizer pães com frequência, como eu faço, então não tem necessidade, porque você vai precisar alimentar para poder fazer o seu pão. Então, eu gosto, gente, sempre de pesar a quantidade que eu estou tirando do fermento. Então, por exemplo, eu tenho 150 gramas de levain na minha geladeira, do seu Madruga, eu vou tirar 100 gramas dele para descartar e vou alimentar com 100 gramas, sendo 50 de água, 50 de farinha. Então, eu sempre gosto de alimentar com a mesma quantidade que eu tirei. E lembrando que é sempre água e farinha. Você tirou 50 gramas, você vai alimentar com 50 gramas de alimento, que é 25 de água, 25 de farinha. Outra coisa, se você não for fazer pão, vai só alimentar, eu falo para você tirar pouco, para você não ficar desperdiçando farinha. Porque se você demorar um mês para fazer pão, você vai ficar um mês alimentando com água e farinha. Então, tira pouco para você poder alimentar com pouco. Então, se você tiver balança e quiser pesar, tira 50 gramas e alimenta com 25 de água, 25 de farinha e leva para a geladeira. E na semana que vem eu vou trazer para vocês uma receita de um pão feito com fermento natural. Então, comece o seu fermento hoje, que aí provavelmente na semana que vem ele já estará pronto e você vai conseguir fazer esse pão maravilhoso. Então, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho para você não perder essa receita. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.